Você já parou para pensar que a sua boca pode ser a primeira Bíblia que seu filho vai ouvir? Já percebeu o peso que uma simples frase pode carregar? Nem sempre é o grito que machuca. Às vezes, é a palavra seca, a resposta curta, o silêncio demais. É o tanto faz dito na hora errada. O de novo isso? O você me dá desgosto. São frases que não explodem por fora, mas que se alojam por dentro, nas regiões mais delicadas da alma de uma criança, e que crescem, e que ecoam, por anos e anos. O que sai da nossa boca tem mais poder do que imaginamos. Não só molda o presente dos filhos, mas costura os fios invisíveis de seu destino eterno. As palavras criam atmosferas, abrem ou fecham portas espirituais, abençoam ou amaldiçoam sem que a gente perceba. Cada frase tem o poder de ativar ou silenciar a identidade espiritual de quem está ouvindo. Charles Spurgeon dizia: os filhos escutam Deus pela primeira vez através da voz dos pais. E o que acontece quando essa voz vem carregada de crítica, rejeição, frieza ou deboche? O que acontece quando essa voz não consola, não confirma, não afirma? Ela começa a substituir a imagem de Deus por uma imagem ruim e distorcida dele, marcada pela rejeição humana. Muitos homens não são cruéis, apenas inconscientes. Reproduzem o que ouviram quando ainda eram apenas pequeninos. Reagem com as ferramentas que receberam e, por isso, condenam emocionalmente sem perceber. Usam frases que bloqueiam a alma do filho, desfiguram sua imagem de Deus e plantam vergonha onde deveria brotar segurança. É como se o coração da criança aprendesse a duvidar de quem ela é, antes mesmo de descobrir quem ela poderia ser. Assim como a serpente distorceu as palavras de Deus no Éden, muitas frases paternas são sementes de confusão espiritual. Não são palavrões, não são ofensas gritadas, são sentenças ditas com frieza, com descaso, com desdém. E essas frases silenciam o clamor da identidade, fazem o filho acreditar que não é digno, que não será amado, que não tem valor. Este vídeo não é sobre gritos ou agressões explícitas. É sobre o que machuca em silêncio, sobre o desprezo disfarçado, as ironias veladas, as correções sem afeto. E por isso, escolhemos apenas uma voz para ecoar aqui: Charles Spurgeon. Ele dizia que o lar é a primeira escola onde se aprende o céu, ou se antecipa o inferno. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Talvez tenha dito coisas sem intenção aos seus filhos. Talvez ache que já passou tempo demais. Mas este não é um chamado à culpa. É um chamado ao arrependimento. Porque há redenção até para os erros herdados de pais e filhos. E há graça suficiente para curar os filhos com a mesma boca que um dia os feriu. O que vamos ver aqui não são apenas frases a evitar. São caminhos de restauração. Porque Deus ainda pode transformar vozes que feriram em vozes que curam. Palavras que mataram em palavras que ressuscitam. E pais que erraram em pais que abençoam. Há um tipo de dor que não aparece em exames, não mancha a pele, não altera a respiração, mas corrói por dentro como ferrugem que silencia as estruturas. É a dor de crescer ouvindo que você nunca será nada. Uma frase curta, quase banal para quem diz, mas cruel e devastadora para quem ouve. É como uma profecia maldita que se repete como um eco nos momentos de dúvida, de fraqueza, de queda, de recomeço. A criança cresce tentando provar o contrário, tentando merecer existir. E o peso de carregar essa voz dentro de si muitas vezes é confundido com personalidade, com esforço, com timidez. Mas é trauma, trauma enraizado em palavras pequenas que se tornaram enormes sentenças. Quando os pais, que deveriam ser o primeiro espelho do amor, se transformam nas fontes da rejeição, algo se quebra dentro da alma daquela criança. E ela começa a se perguntar, mesmo que inconscientemente: se meus pais me rejeitam, Deus também me rejeitará? A figura dos pais moldam a percepção do divino. Se o pai ou a mãe terreno acusa, ridiculariza, condena, a criança cresce com a imagem de um Deus distante, iracundo, mau, punitivo, que sente prazer em ver o sofrimento alheio, inalcançável. Uma fé marcada pelo medo, não pela confiança. E é assim que muitos homens chegam à vida adulta, com Bíblia nas mãos, mas com o coração duro. Não é incredulidade,
É ferida exposta ainda não cicatrizada. A herança do diabo sempre foi a mentira. E ele não começou com gritos, começou com uma frase. Deus sabe que no dia em que comerem, vocês serão como ele. Foi com uma distorção, uma meia-verdade, uma sugestão envenenada que ele arruinou o Éden. E é com pequenas frases carregadas de rejeição que ele continua tentando arruinar os pequenos Édens dos lares. Toda vez que um pai diz a um filho que ele não presta, que é um erro, que é um fardo, o inimigo sorri, porque o inferno começa com uma frase maldita. Mas o ciclo pode ser quebrado. Reverter essa maldição exige mais do que controle da fala. Exige uma conversão da linguagem. E a linguagem só muda quando o coração é reeducado. A boca fala do que está cheio, o coração diz a Bíblia. Por isso, não basta dizer frases positivas. É preciso deixar Deus tocar o que você carrega por dentro. Só um coração curado pode liberar palavras que curam. E isso não vem de técnicas. Vem de rendição. Vem do reconhecimento de que não sabemos amar como deveríamos. E que precisamos de um pai para nos ensinar a sermos pais. Na Bíblia, o pai abençoava com palavras. Em Gênesis 49, Jacó chama seus filhos, um a um, e libera sobre eles não apenas comentários, mas destinos. Cada palavra era um selo espiritual. Cada frase, uma chave para o futuro. E a pergunta que fica é simples, mas dolorosa. Você tem usado sua voz para abençoar ou para condenar? O que seus filhos estão ouvindo de você? Frases que os empurram para longe de si mesmos e de Deus. Ou palavras que os resgatam e os lembram de quem eles são. De como são importantes, de como são queridos, de como são amados, de como são a imagem e semelhança de um Deus amoroso e misericordioso, de um Deus abundante, tardio em se irar, benevolente, sábio, príncipe da paz, conselheiro, advogado, bondoso, que é capaz de deixar as 99 no rebanho para buscar a ovelha que se perdeu com frio e sozinha no mundo, que ama a justiça, que deixou a sua glória por amor. Talvez ainda dê tempo, e talvez essa seja a razão pela qual você está ouvindo isso agora. Porque antes de tentar mudar o mundo, Deus está querendo curar e mudar a sua casa. E ele começa pela sua boca. Nem sempre a dor vem com gritos. Às vezes ela vem com o silêncio, com a ausência de uma palavra que nunca foi dita, com o vazio deixado por uma frase que nunca chegou. Tenho orgulho de você. Quantos filhos cresceram ansiando por ouvir isso, mas receberam apenas olhares frios, acenos apressados, presenças distraídas. E o pior é que esse orgulho não dito se transforma em sede. Sede de validação, de aplauso, de pertencimento. Sede que vai buscar em outros lugares o que deveria ter sido saciado dentro de casa. A verdade é que muitos pais nunca aprenderam a demonstrar afeto. Foram criados em lares onde carinho era sinônimo de fraqueza, onde abraço era raro e elogio era lenda. E por isso, geram filhos famintos. Filhos que se tornam homens. Homens que fazem de tudo para merecer valor, mas que não sabem receber amor. Que crescem performando, produzindo, obedecendo, mas que lá dentro continuam esperando por uma frase simples. Você é importante. Eu te vejo. Estar presente fisicamente nunca foi o bastante. Um pai pode estar na mesma sala, mas completamente ausente no coração. Pode pagar todas as contas, prover todos os recursos e ainda assim falhar no essencial. A ausência emocional é uma ferida que não se vê, mas que molda toda a estrutura interna de um filho. E esse tipo de ausência se transforma em herança silenciosa. Vai sendo passada de geração em geração como se fosse normal. Mas não é. É uma distorção do que Deus sonhou para a paternidade. A cura, quando acontece, começa num lugar inesperado. Quando o pai se torna vulnerável diante do filho. Quando deixa de lado o orgulho, o personagem, a capa de força, e decide ser real, dizendo: eu também me perdi, eu também não aprendi, mas eu quero amar melhor. Isso não diminui a autoridade. Pelo contrário, aumenta o respeito, aprofunda a confiança, cura as rachaduras. A autoridade que nasce da vulnerabilidade é a mais poderosa que existe, porque ela não se impõe, ela se revela. Jesus, o Filho perfeito, ouviu do Pai Celestial uma frase que talvez nenhum de nós nunca tenha escutado de forma tão clara. Este é o meu Filho amado,
em quem me comprazo. O filho que já era perfeito ouviu do pai o que todo filho espera ouvir. E se o próprio Deus, que não precisa afirmar ninguém, fez questão de afirmar seu filho, quem somos nós para calar? O silêncio do pai não é neutro. Ele grita. Grita na alma do filho. Grita na sua identidade. Grita nas escolhas que ele fará. Talvez hoje seja o dia de quebrar esse silêncio. Não com frases ensaiadas, mas com verdade, com presença emocional, com palavras que abracem por dentro, porque o que está em jogo não é apenas o presente, é a eternidade plantada no coração de quem te ouve. E talvez, sem saber, o seu filho esteja esperando há anos por uma só frase, a frase que vai abrir a porta da reconciliação, a frase que vai lembrar a ele quem ele é e de onde vem o seu valor. Desde muito cedo, muitos meninos aprendem que sentir é fraqueza, que chorar é vergonha, que mostrar dor é um defeito a ser corrigido. E assim, o coração vai sendo treinado para se calar, não apenas na boca, mas na alma. Engole o choro. 3 palavras que cortam mais fundo do que parecem, porque não dizem apenas pare de chorar, dizem pare de sentir, dizem não confio na sua dor, dizem sua emoção é inconveniente. O menino então aprende a segurar a lágrima, a engolir a angústia, a mascarar a tristeza com raiva, e cresce acreditando que essa é a única forma de ser homem. Essa construção silenciosa de uma masculinidade sem alma produz gerações de homens vazios. Homens que fazem, que produzem, que aguentam tudo calados, mas que não conseguem mais orar. Porque orar é expor, é sentir, é admitir a fragilidade. E se você foi ensinado a não sentir, como poderá se derramar diante de Deus? Como poderá abrir o coração se passou a vida inteira treinando para fechá-lo? A espiritualidade sem lágrimas é seca, rígida, cansada. E mais do que isso, é incompleta. Jesus chorou, Davi chorou, Paulo chorou. Os grandes homens da Bíblia não foram grandes por negarem suas emoções. Foram grandes porque as viveram diante de Deus. As lágrimas deles não os diminuíram, os purificaram, os fortaleceram, os levaram a conhecer um Deus que se compadece, que escuta, que acolhe. Quando um pai diz ao filho que ele não pode chorar, ele não está apenas impedindo uma emoção, está impedindo um encontro com o Deus que visita os quebrantados. Destravar a emoção é também destravar o acesso ao Espírito Santo, porque o Espírito habita onde há verdade, onde há abertura, onde há rendição. E a alma de um menino que aprendeu a engolir tudo se torna um lugar onde a presença de Deus tem dificuldade para agir, não por falta de fé, mas por excesso de medo. Medo de sentir, medo de falhar, medo de ser rejeitado, medo aprendido com as frases que apagaram o fogo do coração. Chorar não é fraqueza, é sinal de que o coração ainda está vivo, é sinal de que algo pulsa, de que ainda há ternura, sensibilidade, esperança. Homens que choram são homens que ainda conseguem amar. Homens que choram são pais que ainda podem curar, não com força bruta, mas com verdade, não com autoridade fria, mas com compaixão. E talvez, no momento em que você permitir que o seu filho chore, você também permita que Deus chore com você. Porque há dores que só se curam quando alguém diz, eu vejo a sua lágrima, e ela é bem-vinda aqui. Corrigir é um ato sagrado. É quando o pai se coloca diante do filho como um espelho de amor e verdade. Mas quando a correção se transforma em humilhação, ela deixa de formar e começa a deformar. Frases como, você me dá desgosto, ou, por que não é como seu irmão? Não tem o poder de guiar. Elas apenas esmagam. E um coração esmagado não se arrepende. Ele se esconde, ele se fecha, ele endurece. As comparações são como veneno lento. No início, o filho apenas abaixa os olhos. Depois, começa a se calar. Mais tarde, tenta se provar. E por fim, desiste. Desiste de agradar, desiste de lutar, desiste de se sentir digno. O que começou como uma tentativa de correção se tornou uma sentença emocional. E por trás dessa atitude, muitas vezes, está uma herança não percebida. Pais que foram humilhados na infância e que agora repetem, inconscientemente, a mesma moeda. O castigo sem uma direção espiritual ensina apenas medo. Não gera transformação. Ensina a se esconder.
a mentir, a fugir, porque não é baseado em amor, mas em frustração. É a explosão de quem está cansado, sobrecarregado, ferido. Mas o filho não entende o contexto. Ele só sente a dor e conclui que há um problema, que existe algo de errado com ele, que ele decepciona por existir. E essa culpa cresce, silenciosa, até virar identidade. A palavra nos mostra um Deus que corrige com firmeza, mas sempre com restauração. Deus disciplina aqueles que ama, mas a disciplina de Deus não fere a dignidade. Ela convida ao arrependimento, não ao auto-ódio. O pai que apenas fere, que não deixa espaço para a restauração, se afasta do modelo do Pai Celestial. Porque Deus nunca corrige para destruir. Ele corrige para redimir. Ele corrige para curar. A correção precisa ser feita com dignidade. Com verdade, sim, mas também com misericórdia. O filho precisa ser confrontado, mas de forma que ele continue se sentindo amado. De forma que ele ainda veja uma porta aberta para voltar. Uma correção que humilha é uma porta que se fecha. Uma correção que edifica é uma luz que permanece acesa no meio do desvio. Antes de corrigir, há uma pergunta que precisa ser feita em silêncio. Essa frase que estou prestes a dizer revela Cristo ou apenas o meu cansaço? Porque muitas vezes não é a rebeldia do filho que acende a ira, é o fardo que o pai carrega no peito. É a soma das decepções, das pressões, das culpas. E o filho acaba sendo o alvo de algo que não é dele. Acaba recebendo o peso de batalhas que nem conhece. Corrigir não é apenas ajustar um comportamento, é revelar um caminho. E o caminho de Cristo nunca foi pavimentado com vergonha, mas com graça e verdade. Cada frase dita num momento de disciplina pode ser uma semente. Que tipo de fruto ela vai gerar depende da raiz que a sustenta. E se a raiz estiver em Deus, até a correção se tornará um ato de redenção. Há uma frase que parece forte, mas carrega em si a fragilidade de gerações inteiras não curadas. Meu pai falava assim comigo, e eu sobrevivi. Essa frase é dita com o peito erguido, como se fosse uma medalha. Mas por trás dela, há um coração que aprendeu a suportar, não a sarar. A sobrevivência não é sinônimo de saúde. Muitos sobreviveram a palavras duras, a silêncios prolongados, a gestos de rejeição. Mas sobreviver não é o mesmo que viver em plenitude. E o fato de alguém ter suportado não significa que isso deva continuar sendo transmitido. Essa mentalidade perpetua a dor. E mais do que isso, a normaliza. Faz com que frases agressivas pareçam parte natural da educação. E elas continuam se repetindo, como herança invisível, como corrente que ninguém questiona. Mas a verdade é que Cristo não veio para que sobrevivêssemos. Ele veio para que tivéssemos vida, e vida em abundância. E essa abundância começa quando decidimos romper com o que nos feriu, mesmo que nos tenha moldado. A frase mais perigosa de um homem ferido é: comigo funcionou. Porque o que funcionou talvez tenha deixado marcas que você aprendeu a ignorar. Talvez tenha feito você se tornar rígido, onde deveria ser compassivo. Distante, onde deveria ser presente. Controlador, onde deveria ser guia. O que funcionou talvez tenha apenas empurrado você para uma vida onde o esforço é constante, mas a ternura é ausente. O que te moldou não precisa moldar seus filhos. Cristo rompeu ciclos. Ele foi rejeitado para que fôssemos acolhidos. Foi humilhado para que pudéssemos ser restaurados. Foi calado para que tivéssemos voz. E nós também podemos romper ciclos. A herança não precisa ser repetida. Ela pode ser ressignificada. Ser pai não é copiar modelos passados. É representar, de forma imperfeita, mas sincera, o coração do Pai Eterno. E isso exige coragem. Coragem de olhar para trás sem medo. Coragem de reconhecer que o que me machucou não precisa machucar quem eu amo. A redenção começa quando um homem diz, em oração silenciosa: o que doeu em mim, termina em mim. Essa decisão invisível é uma das maiores expressões de fé, porque não é apenas um novo comportamento, é uma nova identidade. É o momento em que o pai deixa de repetir e começa a reconstruir. Começa a escrever uma nova linguagem para o lar. Uma linguagem onde a firmeza não exclui o afeto, onde a verdade não apaga a ternura, onde a correção não exclui o amor. Ser pai cristão é mais do que prover. É representar o coração do Pai Celestial.
É entender que cada palavra, cada silêncio, cada gesto é uma oportunidade de revelar quem Deus é. E o Deus que nos acolheu, mesmo com nossas falhas, também quer acolher os nossos filhos, por meio de nós, por meio de um novo ciclo. Um ciclo onde não se sobrevive, um ciclo onde finalmente se vive, e se vive em paz. Há palavras que ficam, mesmo quando os anos passam, mesmo quando o filho cresce, mesmo quando a vida segue. Elas continuam ali como ecos escondidos nos porões da alma. E às vezes, é só na fase adulta que essas palavras voltam à tona. Quando um homem tenta ser pai e percebe que carrega dentro de si frases que nunca deveriam ter sido ditas, vozes antigas que ainda governam gestos novos. E é nesse momento que a graça se apresenta como oportunidade. Se você já disse frases que feriram, se usou o silêncio como resposta, se corrigiu com dureza, se comparou, se reproduziu o que aprendeu sem questionar, isso não é o fim da história. A dor que você provocou não precisa ser a última palavra. Este vídeo não foi feito para acusar. Foi feito para lembrar que Deus não desiste dos lares e que ainda há tempo. Jesus disse que é do coração que procedem as palavras. Então, mudar a fala não começa com esforço, mas com rendição, com o reconhecimento de que precisamos ser tocados no mais íntimo, para que nossas palavras deixem de ferir e passem a curar. Mudar a fala é permitir que Deus mude o centro das nossas reações. E quando isso acontece, a linguagem da casa muda, o tom muda, o silêncio muda, o ambiente inteiro muda. Spurgeon nos lembra que muitos lares se tornam infernos não por violência declarada, mas por ausência de bênçãos, por ausência de afirmação, de abraço, de escuta. O inferno se instala onde o amor se cala, mas o céu também pode começar onde há arrependimento, onde há humildade suficiente para dizer o que nunca foi dito, e coragem suficiente para voltar. Talvez ainda dê tempo de dizer, me perdoe. Talvez ainda dê tempo de dizer, eu te amo. Talvez ainda dê tempo de reconstruir com presença o que foi destruído com ausência. O inferno pode ter começado por uma frase, mas o céu pode começar agora, com uma palavra que nasce da humildade, com um olhar que revela arrependimento, com um abraço que não explica, apenas recomeça. A boca do Pai é um altar, e todo altar pode ser purificado, com lágrimas, com oração, com silêncio sincero, porque mesmo que a casa tenha sido ferida, o Deus que habita em silêncio ainda está chamando os pais de volta ao coração dos filhos, e os filhos de volta à confiança dos pais, para que haja restauração, para que haja paz, para que o que parecia perdido se torne o começo de algo novo. Uma história onde a voz do Pai não condena, mas consola, e aponta o caminho de volta para casa.